Tan, 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 tan. Vamos falar de meditação só mais uma vez. Mas é bom não falar e ouvir mais o silêncio que há entre as palavras. Bem-vindo ao Mantra Cultural. A meditação acontece quando a mente acaba. Onde a mente termina, a meditação começa. Tudo é mente. O universo é mental. Tudo o que existe é antes um pensamento, uma mente criativa. Pode até ser, em determinados contextos, menos meditação. Meditação é a não-mente. Meditação não é uma criação, não é uma conquista, não é um objetivo. Não, é isso aí, não é uma criação, é um não manifesto, é algo que não está criado, é uma essência. O verso são as coisas da mente. O uni é a meditação. Universo. Cultura zen. Cultura é tudo, um monte de coisa. Zen é o não manifesto, é o nada. Meditação é a nossa natureza. Silêncio, vazio, é a nossa natureza. Não é uma coisa, é o que é. É o nosso ser, a nossa realidade fundamental. Meditação é clareza e a mente é ruído. Muito barulho, muito pensamento, muita energia gasta desnecessariamente, muitas criações, né? A sua mente não cria coisas, cria pensamentos, cria histórias, fantasias, a ponto de transformá-las em verdadeiras perturbações em sua vida. Qualquer pensamento, por mais sutil que seja, é uma neblina na frente da quietude do vazio do ser. A mente é o barulho e o ser é o silêncio. Então esse negócio de parar de pensar é fundamental para a meditação. Então eu vou ficar aqui parando de pensar. Eu tenho que parar de pensar, parar de pensar, parar de pensar, parar de pensar. Isso é um dilema, né? Você já deve ter ouvido isso por aí, a brincadeira do impossível parar de pensar. Pô, não se trata de uma tentativa grosseira de parar de pensar. Os pensamentos tendem-se a acomodar naturalmente. Naturalmente. Sabe como aquela poça de água que ninguém mais pisou? A lama se acalenta para baixo e fica lá no fundo, e a poça d'água fica límpida, transparente. E é claro que você não pode obrigar a lama a ceder ao leito do rio. Você tem que ficar em alerta, em estado de alerta, mas não fazer nada. Aconteceu algum pensamento qualquer, se você participar dele, ele vai pisotear o fundo do lago, vai sujar a água de novo, vai deixar turva. Apareceu um pensamento, deixa ele sozinho, flutuando. Ele vai perder a energia e vai acalentando, vai pegando no sono. É exatamente isso, pegar no sono. Alerta. Você já imaginou dormir acordado? Mais acordado que dormindo. Tipo, você deixa o seu corpo dormir e a sua mente também pega no sono, mas você fica acordado. Você desliga o seu corpo e a sua mente, mas o observador fica muito acordado, porque este observador não dorme. Ele nem tem corpo e nem tem mente. Entenda que isso não é um estado de sonambulismo, muito pelo contrário. Isso é um estado realmente alerta, o estado mais acordado que existe. Porque no dia a dia normal da gente, a gente está meio que sonâmbulo. Você já reparou nas pessoas que caminham por aí, nas ruas? Elas estão gesticulando, estão falando sozinhas, estão pensando em outras coisas. A gente também, né? Então, é um funcionamento sonâmbulo no nosso dia a dia. E o estado de alerta, como o nome já diz, é alerta mesmo.
Isso seria meditação. Então, entenda a meditação como uma coisa que transcende a mente, não que oprime os pensamentos, esmaga eles. Não, a mente continua livre, no entanto, abraçada pelo ser. E esse estado de ser, ele sempre esteve aí. Esse alerta sempre existiu. O que acontece é que a sua mente faz tanto ruído que ela te chama mais atenção para ela do que para o ser. Então, a ideia da meditação, de todas as práticas de meditação que existem, é você não acabar com os pensamentos, parar de pensar, mas sim tirar a energia dos pensamentos e conceder ao seu ser mais atenção. Desta forma, os pensamentos vão cessar naturalmente. Um dia pode acontecer de que você se depare com a natureza do seu ser de uma maneira plena, absoluta. A sua mente vai voltar a fazer barulho? Ela não vai deixar de ser o que ela é e de ter a importância que ela tem. No caso, este retorno ao silêncio é usar a mente exatamente para aquilo que ela serve, a sua maior serventia, elevar a nossa consciência. Ela é a ponte, ela é o portal, é a pinguela por onde temos que passar, transcender, para reencontrar conscientemente o nosso ser. Por isso é interessante compartilhar de cultura zen, estudar a cultura zen. Eu chamo de cultura zen. Você pode simplesmente chamar de filosofia não dualista, ou de autoconhecimento, ou de filosofia estoica, sei lá, qualquer caminho que seja, para se tornar o senhor de sua mente, não deixá-la controlar. Aqui na Mantra Cultural a gente fala sobre cultura zen. Cultura zen é um dos meus projetos educativos. Eu tenho também projetos artísticos, terapêuticos, outros vídeos, outros livros, músicas que você pode conhecer aqui na descrição. Quem sabe um dia a gente troca uma ideia, quem sabe um dia eu vou aí na sua cidade, a gente faz um show de música tan, 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 um show de música com mais silêncio, com mais atenção ao silêncio. Esse ponto é interessante. Na música, a gente tem notas musicais, pam, 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 e silêncios, pam, pam, pam. Se você tirar o silêncio, as pausas da música, não tem como a música existir. Quem é músico vivencia essa realidade, essa matemática da música entre som e silêncio. Mas quem não toca nenhum instrumento, quem nunca pensou nisso, talvez não perceba essa dinâmica linda do universo, do som e do silêncio, e tem tudo a ver com o nosso papo aqui, meditação. A gente precisa entender os truques da nossa mente para que a gente possa dominá-la no sentido para que a gente possa transcendê-la, para que a gente possa fazer uso melhor dela. Mesmo que você não seja músico, a sua mente cria muitas notas, muito barulho, muito som. E entre esses sons existem silêncios. Entre as palavras existem silêncios, não só as palavras faladas, mas as palavras pensadas, os famosos pensamentos, a tagarelice infinita da mente, não é? Ela está sempre falando, falando, falando. 1000 repetições. Preste atenção no silêncio. Existe silêncio? Existe pausa entre um pensamento e outro? Entre uma palavra e outra? Existe aqueles segundos em que você realmente está sem pensar em nada? É possível entender dessa forma? Sim. Portanto, comece a prestar mais atenção nas pausas da sua tagarelice interior, não só nas notas, não só nas palavras, mas no intervalo entre elas. Comece a prestar atenção. Como aqueles desenhos que você vê uma coisa de um jeito, você muda o foco, você vê outra coisa, a sua mente, de certa forma, é muito
pequena. Ela só consegue entender as coisas de um determinado foco. E para ver o todo, ela não consegue ver o todo. Ela só precisa ajustar o foco para ver outra coisa de uma maneira diferente. Ela não é abrangente. O ser é abrangente. A mente não. A mente tem dessas de concentração, de foco. Então você está focando nas palavras, nos pensamentos. Que tal focar nos silêncios, nas pausas? Nem precisa chamar de silêncio se é uma coisa muito além da imaginação. Pausas é uma coisa perfeitamente compreensível, matemática. Ó, eu faço pausas entre as palavras. Existem pausas entre os pensamentos. Que tal prestar mais atenção nas pausas? E essa atenção que você dá ao silêncio é uma coisa lúdica, é engraçada. Ela não precisa ser séria, ou seja, você não precisa colocar uma meia na boca da sua cabeça para ela não falar mais. Deixe ela falar, apenas deixe ela falar. Vão existir essas pausas e você vai prestar mais atenção nas pausas. Por que essas pausas existem? É a mente que cria as pausas? Não, a mente cria as palavras. Lembre-se que tudo o que cria, a mente cria um monte de coisas. Mas o vazio não é criado pela mente. O vazio é o seu ser. A mente são as palavras. As pausas são o seu ser. Essas pausas aparecem às vezes porque elas são a base das palavras. O silêncio é a base das palavras. Por isso que, mesmo ouvindo a tagarelice da mente, é possível perceber que atrás disso tudo existe um silêncio constante, eterno, infinito. A mente vai nascer, vai tagarelar e vai morrer, e o silêncio vai estar lá. Sempre esteve. É imortal, infinito. É o nosso ser. O encontro com essa dimensão da vida, certamente, é uma expansão de consciência. Meditação. Zen. Shan. Jhana. Dhyana. Então você, prestando atenção nessas pausas, de maneira natural, sem forçar as pausas, elas vão ficando cada vez mais interessantes para você. E a sua mente vai percebendo que você está dando mais atenção para as pausas, ela vai lutar contra elas. Talvez nem é uma luta, porque é o estado natural da mente fluir em pensamentos. Mas no momento em que você der mais atenção para as pausas, a própria mente, que é a sua amiga, se você quiser que ela seja, ela vai compreendendo que você está gostando dessas pausas e para ela é bom porque ela precisa descansar. Então ela mesma vai se pausando, ela vai se acalentando, a água vai ficando cristalina, a sua consciência fica clara, eis a clareza do ser. O silêncio é o seu ser, o vazio. E os pensamentos, as palavras, são só estrelinhas de fogos de artifício. Breves, barulhentos, breves. Podem não acabar nunca, mas quando acabam, se você conseguir fazer com que a sua mente admire mais o estado silencioso do céu, ela vai estourando aos poucos, os foguetes vão ficando cada vez mais distantes. O fim do ano acabou, a festa de fim de ano acabou e tudo voltou ao silêncio da noite. Este é o seu ser. E a partir deste ser você é mais criativo, mais vivo, mais alerta, mais divertido, mais alegre, porque não adianta fazer que este silêncio da mente aconteça por força bruta. Dessa maneira, essa religiosidade vai ser uma coisa forçada, asceta, violenta. É preciso entender o grande truque da mente. Ela tem um truque no mecanismo dela mesma. Quando você tem uma intenção, foque nessa intenção de fazer. O que você estiver fazendo, você está fazendo por um motivo. Guarde esse motivo bem fundo na sua consciência.
porque lá vem a mente com suas palavras querer distorcer essa sua motivação e violentamente transformar todas as suas atitudes em vida em coisas completamente dominadas por ela, pelas razões dela, pelas razões egoístas dela. Controlar o mundo, controlar as coisas, se dar bem, obter lucro, controlar as pessoas. Isso é que a mente gosta de fazer. E quando você age através do seu ser, do seu silêncio interior, eu sempre digo que quando eu toco piano aqui na minha sala para mim mesmo, eu sou muito feliz. E no momento em que eu tenho que pensar em vender shows, a essência se perde, né? Então, é isso que eu quero dizer. A sua mente sempre vai querer transformar a sua vida em algo que ela controle, não em algo que o ser exala, mas algo que ela controle. Esse momento é que você perde a essência, o ser, o paraíso, a alegria, a realização, né? Exatamente nesse momento. E é uma coisa tão humana, tão natural, e é, sinceramente, a coisa mais importante de aprendermos e transcendermos, né? Reconquistar o ser e, a partir do ser, usar a mente para que a sua vida seja integralmente vivida com plenitude, com sabedoria, com profundidade. Busque a sua motivação mais profunda nas coisas que você faz na vida. Não deixe a mente roubar essa motivação e transformar em outras coisas. Isso é importantíssimo. Não deixe a sua mente roubar as suas motivações. Eu faço a minha música, eu escrevo as minhas mensagens, eu jamais consegui tocar o cover nas festas de tributo, nas festas de cover, nas festas de casamento, do não sei do que. Não, eu tenho a minha mensagem para transmitir. É isso que me faz feliz, é essa a minha motivação. Mesmo que este seja o caminho mais demorado ou que não vai me levar a nada, é o caminho mais eficaz para desenvolver a minha criatividade, a minha meditação. E é justamente essa mensagem que eu quero compartilhar com as pessoas, inclusive aqui nestes vídeos. Jamais a mente vai tirar a minha motivação real de estar aqui. É isso que me traz alegria de viver, de existir, de criar com a mente, sendo apenas a minha serva, como dizem as escrituras. A mente é a sua serva, não a sua mestre. Você tem que ser o mestre. Entre tudo que você tem que fazer nessa vida, escolha sempre o novo, nunca o velho. O cover é o velho, a cópia. Já está tudo pronto. O público está sentado esperando o artista entrar para fazer de conta. Eu escolhi o novo de ser eu mesmo. É menos eficaz, claro. Exige mais criatividade, exige mais percepção, meditação. Ou seja, o ser está muito próximo quando você faz as coisas novas pelas suas motivações profundas. Você está realmente participando deste universo, sendo realmente criação pura em desenvolvimento. Não apenas um ruído de uma mente morta. Até o próximo vídeo.